Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações para você receber todos os episódios assim que eles forem lançados e não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis para você usar nos chats das lives e nos comentários dos episódios aqui, ou então contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu e assim seu comentário fica em destaque entre os outros aqui. O episódio de hoje vai ser nostálgico porque nós vamos falar sobre os jogos de Harry Potter, tour pela evolução dos games, desde quando eles foram lançados até hoje. Me diz aí, você jogou algum dos jogos de Harry Potter? Você é dessa época? Só pra deixar claro, eu não vou falar sobre os Legos de Harry Potter, eu vou falar somente sobre os jogos que eram lançados junto com os filmes. Eu nunca joguei Lego de Harry Potter, nem tive nenhum contato, então só vou falar sobre os que eu já joguei. Lançado lá em 2001, apenas 2 semanas após o lançamento do filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal segue os principais elementos da trama do livro, e ele começa depois da revelação do Harry ser um bruxo, né? Ele começa depois do Harry descobrir que era um bruxo. Tem até uma historinha ali no começo, contando e tal, fazendo a introdução do jogo. O jogo é em terceira pessoa. O legal é que além de você completar alguns puzzles, quebra-cabeça, você aprende feitiços e também coletava colecionáveis no jogo. Você tinha que coletar feijõezinhos de todos os sabores para trocar por coisas, para comprar na loja do Fred e do Jorge, e o principal, que era uma das coisas mais legais, que era colecionar figurinhas dos sapos de chocolate. Cara, esse lance das figurinhas é muito legal pra mim, porque expandia muito o universo de Harry Potter e isso é muito da hora. Pedra Filosofal foi o que nos apresentou aí com a versão icônica do Hagrid Tortão, que... esse Hagrid Tortão aí, cara. Aliás, todos os personagens, né, tem uma cara meio torta de caixa de sapato, e isso era muito legal na época, pra gente era incrível que jogava na época assim, tipo, meu Deus, nossa, que incrível esse jogo, mas era muito legal, era um jogo muito divertido, com movimentações bem limitadas, claro, assim, você lançava feitiço e pulava quando tinha a opção de pular, assim, explorava só ali dentro do castelo, nada além disso, mas também jogava quadribol, que era muito legal, fazia o treino de voo, e era bem difícil, porque você tinha um tempo pra completar as coisas, até as aulas também, você tinha tempo pra fazer, de uma dificuldade até média. E as versões dos jogos eram diferentes. A de Pedra Filosofal pra PlayStation 1 era diferente da versão de PC. Também saíram versões diferentes pra Game Boy Color e pra Game Boy Advance. O Pedra Filosofal de Game Boy Color eu cheguei até a jogar, inclusive eu tenho até hoje o meu Game Boy Color, ele infelizmente não tá funcionando, eu não sei porquê, porque eu lembro de ter guardado ele inteiro, mas aconteceu alguma coisa na tela dele, mas eu acho que é fácil de mandar arrumar isso daqui, mas eu tenho até hoje, onde eu joguei muito Harry Potter, joguei muito Pokémon aqui. Meu Deus, que nostalgia, eu adorava. Olha lá, tá vendo? Dá até pra ver que a tela tá meio pretinha no meio, ó, deve ter queimado o display. Enfim, depois eu arrumo. A versão de Harry Potter e a Pedra Filosofal pra Game Boy, ele tinha uma pegada mais RPG, assim, já na época. E aí, em 2003, o GameCube, o PlayStation 2 e o Xbox ganharam uma versão do jogo que trazia algumas melhorias consideráveis de gráfico na época, deram uma remasterizada nele ali. Em 2002 foi o ano de lançamento de Harry Potter e a Câmara Secreta. Ele foi lançado simultaneamente para PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC e na época já pro um pouco antigo PlayStation 1, porque, né, o PlayStation foi lançado em 94, então 2002 já tinha aí a nova geração de consoles já tava dominando. Alguns mecanismos do jogo foram melhorados, né, tipo, em vários aspectos. O jogo era mais fluido, o movimento da capa do Harry era mais fluido, o efeito do feitiço tinha uns negocinhos a mais. E uma coisa muito legal, mesmo nessa época, os jogos de PC, os de console não eram dublados, pelo menos do PlayStation, que foi onde eu joguei, eles não eram dublados, mas a versão de PC tinha dublado, e o dublador do Harry e do Draco eram a mesma pessoa que era o dublador do Ash, do Pokémon. E cara, eles falavam o nome dos feitiços tudo errado, eles falavam tipo Alohomorra, Wingardium Leviosa, tipo umas paradas bizarras, mas isso era muito legal. Inclusive tem a playlist dos jogos aqui, desde Pedra Filosofal, você pode acompanhar aí e ver por si só, porque eu joguei
joguei as versões de PC. Em Câmara Secreta, uma coisa que foi legal é que eles aumentaram o número de cards das figurinhas dos Sapos de Chocolate. Você ainda precisava coletar essas figurinhas pra completar, e no final tem uma sala especial com os cards dourados. Muito, muito, muito legal. E ó, Câmara Secreta segue sendo um dos jogos preferidos dos fãs de Harry Potter. Eu vou ser bem sincero que eu realmente gosto muito mesmo de Câmara Secreta, mas o meu preferido... Eu vou falar o meu preferido no final do episódio, e aí você fala o seu. No ano de 2003 teve um intervalo aí sem lançamento de filmes, porque o filme seguinte só foi lançado em 2004, que foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e em 2003 um jogo foi lançado, que não era seguindo a história de filme ou livro, era a Copa Mundial de Quadribol, um jogo muito divertido, que seguia um estilo aí, Winning Eleven. Lembra do Winning Eleven do PlayStation de futebol? Então, era uma Copa Mundial de Quadribol, mano. Era um futebol de quadribol, tá ligado? Um futebol de Harry Potter, só que de quadribol. Era muito divertido, muito legal. E ele foi lançado pra PC, pra GameCube, pra PlayStation 2, Xbox e Game Boy Advance na época. Já não foi lançado pro Game Boy Color. E agora abram alas, porque 2004 é o ano do melhor jogo de Harry Potter, na minha opinião, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Pelo menos a versão de console, porque a versão de PC é a pior. Esse game, ele teve 3 versões diferentes, tá? Ele teve a versão de PC, ele teve a versão de Game Boy Advance e teve a versão de console, que foi do PlayStation, Xbox, GameCube, que pra mim é a melhor. Assim, a de console foi a melhor. A de PC, ela é muito mais curta, não tem partes que tem na versão de console. E, cara, na parte do console, você aprende sobre Rick Punks, conjura feitiço Glácios. Muito legal. Em PC não tem isso. Mas também uma coisa legal que tem nesse jogo foi a adição de novas cartas dos Sapos de Chocolate de edições especiais, como cards de vampiros, gigantes, duendes, muito legal. E nesse game também é a primeira vez que a gente pode trocar de personagens e jogar com o Rony e com a Hermione. Pelo menos em momentos específicos que você joga com um ou com o outro. Não dá pra escolher pra jogar o jogo inteiro com um só. Você tinha momentos específicos do jogo que você jogava com o Rony, momentos que você jogava com a Hermione. Em Câmara Secreta tinha isso também quando o Ron é enfeitiçado lá pelas lesmas, né? Que ele vai jogar o feitiço no Draco e ele acaba enfeitiçando a si próprio. Você vai correndo com o Rony ou controlando o balde pra pegar as lesmas, uma coisa assim, não lembro direito. Tem no vídeo aí de gameplay, mas esse é o primeiro jogo que dava pra mudar de personagens. Em 2005, Harry Potter e o Cálice de Fogo chegou, trazendo a maior diferença dos jogos até aquele momento. Foi o jogo mais diferente de todos os outros. Nele você não coletava mais cards de Sapos de Chocolate, e sim brasões, ia concluindo aí as tarefas e as fases iam sendo liberadas de acordo com o desempenho que você tinha nas fases anteriores. Então você precisava pegar um certo número de brasões para liberar as outras fases. E eu confesso que eu gosto bastante desse jogo, tá? Apesar de ter umas partes muito chatas, como a da estufa, que você tem que passar de uns bichos, de umas abelhas malditas lá, que é muito difícil, tem partes muito legais. Nela você ainda coleta os feijõezinhos de todos os sabores, mas eles meio que enchem a sua vida. Quando você toma dano, você meio que perde esses feijõezinhos, você vai perdendo essas vidas. E os feijõezinhos também você usa para aprimorar o nível dos jogadores. Esse, pela primeira vez, você podia escolher entre um jogador e outro. Se eu não me engano, esse negócio do feijãozinho, eu falei besteira. Eu acho que você só usa, não usa pra tomar vida, não. Ou usa, não lembro. Mas enfim, nesse jogo, você podia escolher com quem você jogava. Exceto, é claro, nas tarefas do torneio Tribruxo, que aí era o Harry que tinha que jogar, não tinha como. Você podia escolher entre Rony, Harry e Hermione pra jogar o jogo. Ele foi lançado pra PC, PS2, Xbox, PlayStation, aquele PSP, aquele portátil, né? GameCube, Game Boy Advance e Nintendo DS. E esse jogo, ele foi bem mais focado na ação. Ele praticamente não tinha puzzle, não tinha nenhum puzzle. Ele foi bem focado na ação. E, cara, eu devo dizer que a parte do torneio Tribruxo, das tarefas, é muito legal. Muito legal mesmo. E Hogwarts tá gigantesca nesse jogo. Começa daí. E enfrentar o Voldemort nesse jogo, no cemitério, é muito legal e difícil também. Em 2007, Harry Potter e a Ordem da Fênix foi quem chegou aí pra conquistar o coração dos fãs, que até hoje acham um dos melhores jogos, porque foi a primeira noção, o primeiro conceito ali, jogar um game de Harry Potter mundo aberto, entre aspas, assim, tá? Não era tão mundo aberto assim, mas Hogwarts, ela tinha uma pegada meio mundo aberto, você podia explorar Hogwarts à vontade, andar em Hogwarts à vontade. Óbvio, tinha lugares trancados, aí você destrancava e tal, mas isso era muito legal no jogo. Você podia fazer isso. E Hogwarts estava extremamente fiel aos filmes. Então, assim, é um jogo legal. Eu só acho que a parte de ficar recrutando os membros da armada de Dumbledore é um pouco cansativa e fazendo favores pra eles, mas é muito legal e no final você ainda joga com Dumbledore no departamento de mistérios. Então, foi um jogo bem legal. Ele foi lançado pra PlayStation 3, pra PlayStation 2 também. Foi lançado pra nova geração, né, de consoles ali.
ali, pra PC também. E embora seja um jogo curto, ele é divertido. Porque ele é um jogo curto, definitivamente é um jogo curto. Em 2009, Harry Potter e o Enigma do Príncipe chegou e ele foi lançado pra PC, pros consoles PS2, Wii, PS3, PSP, Nintendo DS e alguns mobiles na época também, saiu até pra alguns celulares. E dessa vez a gente podia participar de clube de duelos, fazer aulas de poções, o que é uma das coisas mais legais e mais irritantes do jogo, porque tem umas que são muito difíceis. E o jogo, apesar de não ser tão longo, é legal. Eu zerei em 2 dias Enigma do Príncipe. E se eu pegasse pra jogar o dia inteiro, eu teria zerado. Ele é bem curtinho, mas é legal. É um jogo legal, é um jogo divertido. Agora nós vamos entrar num campo polêmico aqui dos jogos de Harry Potter, porque para a maioria dos fãs, esses dois são os piores jogos de Harry Potter que foram lançados. Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, que foi lançado em 2010, que foi lançado para PC, PS3, Nintendo DS, Xbox 360, Wii e alguns mobiles também na época. E pela primeira vez no jogo, assim como na história, a gente não vai para Hogwarts, porque o Harry tá caçando Horcruxes e tal, então eles precisaram complementar o jogo com várias coisas que não existem na história. Isso deu uma frustrada em alguns fãs e também o mecanismo de jogo. A galera fala que é o Call of Duty de Harry Potter, né? Porque você praticamente atira com a varinha. Os feitiços parecem tiros. E eu vou ser muito suspeito pra falar aqui, mas cara, na época eu não joguei Relíquias da Morte Parte 1 e Parte 2 porque já era pra PS3, eu também não tinha PC na época, não tinha o console, então eu não joguei. PlayStation 2 mesmo eu joguei só assim, joguei em consoles de amigos, sabe? Não tinha também. E aí, a primeira vez que eu joguei foi esses tempos atrás, em live, né? Fazendo a maratona aí do esquento pra Hogwarts Legacy. Cara, eu devo confessar que eu achei, embora o jogo tenha algumas coisinhas que eu não curti tanto, que é tipo a enrolação em algumas tarefas desnecessárias que eles precisavam complementar pra, né, dar tempo de jogo, eu gostei do jogo, eu achei legal. Parte de destruir a Horcrux ali, do Voldemort, né, no medalhão, é extremamente difícil, pelo menos no PC é extremamente difícil, então eu achei bem legal. O lance dos feitiços serem mais contínuos, que lembra tiro, eu não achei que fez tanta diferença, foi até melhor pra jogar naquele contexto, porque se fosse utilizar o jeito que era, o mecanismo que era dos outros jogos, não ia fluir no jogo daquele jeito que era. E era um jogo que tava num contexto de batalhas, né, de guerra, Segunda Guerra Bruxa, então tinha que ser feito daquele jeito e eu confesso que curti. Então pra mim não é um dos piores jogos não, eu confesso que eu gostei bastante. Relíquias da Morte Parte 2, eu ainda gostei mais que Relíquias da Morte Parte 1. Ele foi lançado em 2011, praticamente pras mesmas plataformas que o seu antecessor, e cara, a história é em busca da Horcrux e assim, a destruição delas, e também tem a Batalha de Hogwarts, que é insana. Uma coisa que eu gostei desse jogo é que você controla outros jogadores, tem uma variedade grande de jogadores. Você controla o Simas, você controla o Neville, você joga com vários jogadores diferentes, você joga com a Gina, com a Minerva, você luta com gigantes com a Minerva, é muito da hora. Assim, tiveram algumas evoluções do antecessor, né? O jogo também tava mais fluido, dava pra andar fazendo o feitiço protego, mas cara, eu achei insano invadir o banco de Gringotts e tal. Eu me diverti muito jogando, vou ser bem sincero que eu me diverti muito jogando, e eu sou bem contrário às tantas críticas que tem de, nossa, ser o pior jogo. Não é pra tanto, eu acho que não é pra tanto. Eu me diverti bastante jogando. Mas claro, isso é um gosto totalmente pessoal meu, né? E não tem ninguém me pagando pra falar bem de jogo nenhum, porque a internet é assim, quando a gente fala que gosta de alguma coisa que a maioria das pessoas não gostaram, é porque tem alguém pagando. Não tem ninguém me pagando, eu realmente gostei. E por último, mas nem um pouco menos importante, nós temos Hogwarts Legacy, que vai realizar o sonho de todos os fãs de Harry Potter de jogar um RPG mundo aberto, onde você cria o seu próprio personagem e vive aventuras, não só em Hogwarts, mas em Hogsmeade, na Floresta Proibida, um mundo aberto. Cara, Hogwarts Legacy tá aí, tá pra lançar, falta menos de um mês pro lançamento desse game, e dá pra ver a diferença gritante, óbvio, nós estamos, né, o lançamento do último jogo de console PC de Harry Potter nesse formato foi há 11 anos, o tanto que os games evoluíram de lá pra cá é absurdo. Então assim, eu tô muito ansioso pra jogar Hogwarts Legacy, muito ansioso, e esse jogo ele vai se passar 100 anos antes da história do Harry, né, e nele você vai poder montar seu personagem, você vai poder voar em vassoura, escolher sua casa, voar de hipogrifo, vai poder praticar maldição imperdoável se você quiser, meu parceiro, você vai poder fazer tudo nesse jogo, esse jogo é irado, nossa, esse jogo vai ser muito louco. Mas e aí, me diz, você jogou os jogos de Harry Potter, vai jogar Hogwarts Legacy, tá ansioso pra acompanhar Hogwarts Legacy, nunca jogou Hogwarts Legacy, vai ser o primeiro jogo
jogo de Harry Potter que você vai jogar, me conta aqui. Lembrando que nesse episódio eu não considerei jogos pra mobile, como Hogwarts Mystery ou Wizards Unite, não considerei esses games, tá? Considerei só os que eram baseados nas histórias mesmo e tal. Mas me conta aqui embaixo que eu quero saber, qual o seu jogo preferido? O meu preferido segue sendo Prisioneiro de Azkaban até agora, pela nostalgia, mais pelo sentimento que eu tive jogando ele na época, eu acho que sempre vai ser meu preferido, mas vai ser muito difícil algum jogo de Harry Potter continuar no lugar de preferido depois de Hogwarts Legacy. Vai ser muito difícil, porque Hogwarts Legacy vai ser incrível. Não esquece de dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar se você puder, e a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.